O frio da madrugada parecia grudar na pele de André enquanto ele permanecia imóvel, tentando identificar quem estava atrás dele. O som da respiração era lento, compassado, mas pesado, como se cada inspiração arrastasse algo para dentro do peito. Ele girou lentamente, mas não havia ninguém. Apenas a estrada de terra, estendendo-se para fora do vilarejo, cercado por árvores que balançavam com o vento. O papel com a palavra desconhecida ainda tremia em sua mão. Ele olhou de novo, tentando identificar o idioma, mas parecia composto de traços irregulares, como se tivessem sido escritos por alguém que não queria ser entendido. Por um instante, teve a impressão de que as linhas se moviam, como se respirassem. Dobrou o papel e o guardou no bolso da jaqueta. Uma sensação incômoda o acompanhava. Não era medo puro, mas a certeza de estar sendo avaliado como um animal observado antes da caça. Voltou-se para o vilarejo e notou algo que não havia reparado antes. Todas as cortinas estavam fechadas. Cada janela, cada porta parecia selada contra sua presença. Respirou fundo e decidiu continuar explorando, mesmo com a estranha advertência ecoando em sua mente. Você já ficou tempo demais aqui. O sol ainda não havia surgido completamente, mas uma luz pálida começava a tocar os telhados escuros. André caminhou pela rua principal, ouvindo apenas o som das próprias botas na terra batida. Ao se aproximar de uma esquina, uma figura surgiu. Uma mulher de vestido cinza, carregando um cesto de pano. Ela o fitou por um segundo, depois desviou o olhar e apressou o passo. Com licença. Chamou André. A mulher parou, mas não olhou para ele. Ficou de costas, os ombros tensos, e respondeu. Você deveria ir embora. Só quero entender que lugar é esse. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas acabou seguindo o caminho sem responder. Mais adiante, passou por uma mercearia antiga. O dono, um homem alto com barba grisalha, estava varrendo a calçada. Ao perceber a aproximação, deixou a vassoura encostada e entrou rapidamente, trancando a porta. A sensação de isolamento aumentava. André começou a perceber padrões. Todos evitavam contato direto, ninguém permanecia na rua por muito tempo e havia marcas estranhas nas portas, feitas com tinta preta ou carvão. Algumas lembravam olhos fechados, outras, símbolos que ele não conseguia decifrar. Seguindo a estrada de terra que cortava o vilarejo, André percebeu que as casas ficavam cada vez mais afastadas umas das outras. No fim de um beco estreito, viu uma criança sentada no degrau de uma porta. Tinha o rosto sujo e um brinquedo de madeira nas mãos. Oi, Disse André, aproximando-se devagar. A criança levantou o olhar. Seus olhos eram de um castanho tão escuro que quase pareciam pretos. Ela estendeu o brinquedo, uma pequena carroça esculpida, e falou num tom baixo. Não pergunte o nome. Antes que André pudesse responder, uma mulher surgiu da casa e puxou a criança para dentro, batendo a porta com força. O jornalista ficou parado, tentando entender o que aquilo significava. Não era a primeira vez que ouvia essa advertência. Primeiro no antiquário, agora ali. Continuando pela estrada, chegou a uma área aberta com um pequeno mercado improvisado. Barracas cobertas por lonas desbotadas, vendendo frutas, legumes e alguns peixes em salmoura. Ao se aproximar, percebeu que o ambiente se silenciou. Comerciantes interromperam suas conversas, clientes se afastaram, e um senhor com chapéu de palha o observava fixamente. Você não é daqui. Disse o homem, sem expressão. não. Só estou de passagem. O homem inclinou a cabeça e respondeu. Ninguém está só de passagem. Um calafrio percorreu a espinha de André. Ele comprou uma maçã apenas para disfarçar o desconforto,
mas enquanto pagava, notou algo. As mãos do homem eram cobertas por cicatrizes longas, como cortes profundos já curados. Ao se afastar, viu que o homem ainda observava, imóvel, até que desapareceu atrás de uma barraca. Quando já pensava em voltar para a pousada, André ouviu passos rápidos atrás de si. Virou-se e encontrou um adolescente, suado, respirando com dificuldade. Você quer saber sobre o nome, não é? Perguntou o garoto, olhando ao redor como se temesse ser visto. Quero. Não posso dizer aqui. Vá até o campo atrás da igreja ao anoitecer. Se alguém perguntar, diga que veio procurar o caminho para a estrada velha. Antes que André pudesse fazer mais perguntas, o garoto correu para dentro de um beco e desapareceu. O resto do dia passou lento, com André sentindo o peso do olhar dos moradores a cada esquina. Quando o sol começou a descer, ele seguiu a orientação e foi até a igreja. Atrás dela, um campo coberto por mato alto se estendia até a borda da floresta. O vento ali era mais frio e havia um cheiro metálico no ar. O garoto apareceu de repente, trazendo algo embrulhado num pano escuro. Isso estava escondido no sótão da minha casa, disse ele, entregando o embrulho. Ao abrir, André encontrou uma foto antiga. Uma vista aérea do vilarejo com uma legenda borrada. Mas não foi isso que o inquietou. No canto da foto, uma figura encapuzada parecia olhar diretamente para a câmera. Antes se pudesse perguntar sobre a foto, um sino soou na torre da igreja, embora fosse tarde demais para uma missa. O som ecoou pelo campo, grave e prolongado. O garoto ficou pálido. Eles já sabem. Quem? Perguntou André, mas o menino já corria para a floresta. Sozinho, André sentiu o vento mudar de direção. Das janelas da igreja, figuras começaram a surgir, observando. Algumas usavam véus, outras mantinham o rosto à mostra, mas todas tinham a mesma expressão, não de ódio, mas de expectativa. Ao longe, no centro do vilarejo, viu 3 pessoas caminhando lentamente em sua direção. Cada passo era perfeitamente sincronizado. Ele percebeu que não havia mais ninguém nas ruas, apenas aquelas 3 figuras se aproximando.